Olá pessoal, esse é mais um Falando em Música. No episódio de hoje nós vamos receber a Eunice Stutz. Ela é formada em piano clássico e faz parte da equipe de visitadores de capelania hospitalar da Associação Capelania na Saúde, liderada por Eleni Vassão. Nesse projeto, a Eunice ministra minutos com Deus em alguns setores do IANSP. E hoje ela vai falar pra gente um pouco sobre música e capelania. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre música, falando sobre o tema música e capelania. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Josiane pelo convite que ela me fez para estar falando sobre esse tema. E o meu desejo é que possa despertar no nosso coração a vontade de servir cada vez a Deus, cada vez mais a Deus. E também quero dizer que o que eu vou falar aqui pode ser aplicado em qualquer outro ministério que você venha trabalhar. Então, que Deus nos abençoe. Vamos iniciar então esse momento com uma oração. Senhor Jesus, te agradecemos porque o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é o único de receber todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa adoração. E por isso, Senhor, nos rendemos aos teus pés. Te pedimos que o Senhor nos use para glorificá-lo e que a tua palavra possa sair das nossas bocas como um incentivo, um alento, como atingindo os corações e falando a cada um aquilo que o Senhor quer transmitir para nós. Nos colocamos inteiramente nas tuas mãos para te servir e te adorar. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: Sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: Procurem um homem que toque bem a lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: Mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito, um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas, e mandou a seguinte mensagem a Jessé: Eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Esse texto está em 1 Samuel 16, versículos 13 a 23. E a música que você ouviu é uma música tocada em lira. Lira é um instrumento antigo, né? Ele é como uma harpa, em tamanho bem menor, né? Ele é tocado dedilhado e tem um som assim muito bonito. Bom, e foi com a lira que Davi tocava para o rei Saul, acalmava, gostaria até de ouvir essas músicas, né? E saber como que era, devia ser muito lindo. Na nossa primeira aula, nós ouvimos a Josi falar sobre o ritmo, a harmonia, a melodia, e como esses três componentes, se eles estiverem reunidos ou não, como eles afetam o ser humano. Eu vou ler um texto que eu tirei de um livro que é de uma pesquisa que fizeram sobre música e a influência no ser humano. Ele fala assim:
Os primeiros relatos escritos sobre a influência da música no ser humano foram encontrados em papiros médicos egípcios pelo antropólogo inglês Flinders Petrie, por volta de 1899. Na Grécia Antiga, a doença era compreendida como desequilíbrio aos elementos que constituíam a natureza humana, e a música aparecia para reequilibrar, para pôr em ordem, e a harmonia dos sons ajudava a reequilibrar isso. A gente ouve falar de música como arte, como ciência, e o uso dela desde a antiguidade, desde os tempos bem remotos, né? Como toda arte, toda ciência, a música também pode ser usada para diversos fins. Nós ouvimos isso também nas aulas anteriores, a aula sobre o Velho Testamento, todas as situações dos salmos onde a música era usada. Uma vez eu ouvi uma palestra, e faz muito tempo, mas eu lembro bem que a pessoa que estava dando a palestra comentou sobre Gênesis 2, capítulo 2, versículo 23 e 24, e ele nos disse que esse trecho pode parecer uma citação, até uma poesia, mas que era um canto, o canto de Lameque. Se ele é um canto ou não, os teólogos vão poder nos responder, né? Mas imaginando que seja um canto, eu vou ler esse trecho. Vocês imaginem uma música talvez alegre, marcial, pomposa, né? Com essa letra. Diz assim: certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escutem-me, mulheres de Lameque. Marque bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Uau! Muito forte essa letra, né? Mas esse Lameque, que teve 2 mulheres, uma era Ada e a outra Zilá, a gente, um pouquinho mais para frente, em Gênesis 4, dos versículos 19 ao 21, eu vou ler agora, e a gente tem um descendente dele muito importante para a história dos músicos, né? Então, a partir do versículo 19. Lameque teve 2 mulheres, uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. É a primeira vez que a gente vê a menção sobre isso na Bíblia, né? Sobre a música, os que tocam lira, os que tocam flauta. E a gente vê a natureza, né, da música como uma ciência, uma arte que também manifesta a glória de Deus. Então agora nós já sabemos que Jubal foi o pai de todos os que tocam lira e flauta. E acho que depois dos outros instrumentos, porque a música foi evoluindo, as coisas foram sendo descobertas, instrumentos foram sendo criados, a música evoluiu muito. E a gente chega a pensar como ela é dinâmica, né? Porque quando a gente pensa que já descobriram tudo, né? Vêm os grandes músicos, Bach, Beethoven, Mozart, não necessariamente nessa mesma ordem, mas quando a gente conhece as obras maravilhosas que eles compuseram, né? A gente pode pensar, puxa, tá tudo já descoberto, tá tudo criado. Aí surge uma nova maneira de fazer música, de harmonizar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem Jacob Collier. Ele é um moço que aos 21 anos mais ou menos, impressionou os grandes estudiosos pela maneira nova dele fazer harmonia, dele compor, dele tocar. Então sempre vem novidades. Eu não sei quantos de vocês já ouviram aquela música África tocada com aqueles efeitos. Vamos ouvir um pedacinho para vocês verem.
Nesse áudio vocês estão ouvindo sons de tempestade e tudo, mas vale a pena assistir o vídeo, procure no YouTube como Africa Angel Seed Chorale. E vocês vão ver como esses sons são produzidos. E a gente pode entender que existem diversas formas de fazer música para atingir um objetivo e transmitir uma mensagem. É fantástico, né? Eles conseguem, infelizmente vocês não estão vendo o vídeo, mas se alguém não viu ainda, no YouTube a gente tem acesso a ele e você pode ver como esses sons são feitos, né? É fantástico, muito criativo e muito real, né? A gente pensa mesmo estar ouvindo uma tempestade. Não só as pessoas que estudam muito música se sentem atraídas por coisas assim, por apresentações como essa. As pessoas leigas também, né? E crianças, né? Como a criança é atraída umas mais, outras menos. Eu queria dar até um exemplo aqui. Uma vez eu estava passeando com meu neto no shopping. Ele tinha 1 ano e meio. É difícil ver uma criança de 1 ano e meio num shopping ficar quieta, né? Parada. Mas ele passou no hall do shopping, no saguão, não sei como a gente pode chamar, tinha uma dupla tocando música erudita. Se não me engano era violoncelo, violino, acho que eram esses instrumentos, eu não lembro agora direito. Ele tinha 1 ano e meio, uma criança de 1 ano e meio passou, ouviu aquele som, parou, ficou olhando e ouvindo a música até o fim. Poucos adultos fizeram isso, né? Ainda mais no nosso país, quando a gente vai em outros lugares, a gente vê como as pessoas dão valor para isso, param, ouvem, aplaudem. No nosso país a gente não tem muito esse costume. Mas o meu neto, com 1 ano e meio, fez isso e ficou ouvindo até o fim. Ele foi absorvendo aqueles sons, não tinha palavra, era só som. Mas ele foi como uma magia musical, foi envolvendo ele. Ele ficou até o fim e prestou atenção naquele som. Um outro exemplo que eu posso citar aconteceu na minha vida mesmo comigo. O meu envolvimento com a música ele começou muito cedo. Eu tinha um tio-avô que tinha um piano. E ele levava eu e minha irmã sempre aos domingos no Teatro Municipal. Nós assistíamos concertos, balés. E quando chegávamos na casa dele, ele nos permitia tocar piano. Então, uma vez era eu, uma vez era minha irmã, sentávamos no piano. Lá eu derramava meu coração. Eu tocava assim, eu achava, né, que eu estava tocando como se fosse uma profissional. Na minha maneira de ver, claro, né? Eu escolhia os sons que me agradavam. Eu percorria aquele teclado todinho, dos sons mais graves até os mais agudos. E tocava suave, tocava forte. Eu tentava imitar aquilo que me agradava quando eu ouvia no teatro. Bom, eu me sentia um verdadeiro Chopin, Beethoven, essa era eu. Aí eu fico imaginando como meu tio e as pessoas da vizinhança ou os outros que moravam ali naquela casa, como eles foram pacientes comigo. Porque na minha maneira de ouvir, eu estava arrasando. Mas o que eu quero dizer e chamar a atenção é o poder que a música tem não só em quem ouve, como também sobre quem toca. Eu saía daqueles momentos de me sentir uma pianista, eu saía dali transformada, satisfeita, como se a minha vida dependesse daquilo para ter sentido. O resultado desses momentos foi que eu quis estudar, quis me dedicar, melhorar e fazer a coisa cada vez mais bonita. Acho que aquela vizinhança agradeceu, meu tio agradeceu, todos agradeceram, né? E eu queria que todo mundo se sentisse bem mais perto de Deus e se sentisse bem, aliviado. Eu não sei como a gente pode dizer, mas eu queria o bem das pessoas transmitir o bem para as pessoas através da música. E aí a gente pode concluir um pedacinho do nosso estudo
e reafirmar que a música, sim, ela realmente é a linguagem universal. Os sons, eles nos provocam sentimentos que a gente não pode imaginar. São lágrimas, são vontades assim, de acelerar, de marchar, como quando você está numa academia, né? Sons que permitem com que a gente chore para curtir a nossa dor e que a gente leve uma mensagem para alguém ou que a gente alivie aquela pressão, aquele momento que nós estamos vivendo. Eu vou ler um texto interessante que fala bem sobre isso. A música tem um efeito definitivo sobre as pessoas, animais e sobre as plantas. Por exemplo, pode chegar a ter uma influência poderosa sobre o nosso corpo, mente e emoções. Música ritmada pode estimular nosso corpo. Melodias poderosas ou harmonias tocadas com o sentimento pode nos fazer chorar e nos comover. Obras como as fugas de Bach ou os concertos de Mozart podem ser mentalmente estimulantes. Outro exemplo seriam as trilhas sonoras dos filmes. Os produtores de Hollywood acreditam fortemente no poder da música, e é por isso que ela é essencial na criação de seus filmes. A música de um filme capta nossos sentimentos muito melhor do que apenas a imagem, aumentando a expressividade dos acontecimentos e emoções dos próprios personagens. A Josiane, na sua primeira aula aqui, ela falou muito sobre isso. A gente está fazendo uma recordação para entrar no nosso tema, que é música na capelania e capelania. E também pode estar passando na sua cabeça que tudo que eu estou falando não tem a ver muito com você, porque talvez você não toque nenhum instrumento. Mas isso é engano, porque o fato de tocar um instrumento é apenas uma das faces da expressão musical. Deus nos deu um presente muito grande, que é a voz, e com ela nós podemos cantar. É claro que existem pessoas que estão privadas disso, tanto da voz quanto de ouvir, né? Mas mesmo a essas pessoas, Deus deu a sensibilidade de sentirem as vibrações. E eu não sei como, mas de que forma isso pode se tornar para elas a maneira de sentir a música. Eu tive um colega, aliás, amigo do Marcos, do meu marido, que tinha um filho que teve problema desde nascença, porque a mãe teve rubéola, e uma das coisas que afetou nessa criança foi a audição. E eu lembro a mãe dele me contando que ele, acho que para sentir o ambiente, ou saber se tinha gente se aproximando, o que estava acontecendo, ele deitava no chão e colocava o ouvido no chão para sentir as vibrações. E a gente conhece também a história de Beethoven, que perdeu a sua audição, e como ele também se debruçava sobre o piano, e dessa forma a gente não sabe como é essa música que eles sentem ou sentiam. Adonai Roi lo echsar Bineot deshe Yarbit seni Al me menucho Yenaleni נפשי שובת ינחני במקלי צדק למען שמו. Uma música diferente para a gente ouvir, né? Bom, eu não entendi nada do que falaram, a não ser Adonai. Não sei se vocês entenderam, né? Mas mesmo não entendendo a letra, eu gostei da música.
ela me despertou sentimentos assim tranquilos, como se eu estivesse num lugar bem gostoso, num pasto. E você, o que você sentiu? Pois é, então até agora nós falamos dos sons e como eles nos cativam, nos emocionam, nos influenciam. Agora imagine eles agregado, o som agregado a letras. Letras onde a gente entende, a gente vê mensagens profundas, inspiradoras. Ouça de novo um trechinho dessa música e pense que essa letra é a letra, está sendo cantado o Salmo 23. Ouça o trechinho da música pensando no Salmo 23, que nós sabemos bem de cor, né? E vamos ver o que você sente. Adonai Roi lo echsar Bineot deshe Yarbitseni Al memenucho Yinaleni Nafshi shover yancheni B'maklei tzedek leman shemo. Mudou alguma coisa? Não sei, para mim eu senti mais ainda, mais profundidade, vem reafirmar aquele sentimento que só o som me trouxe e vem completar aquele sentimento. Mesmo que a gente conheça a música que está sendo tocada, como essa agora que eu vou pôr para vocês. Muitos devem conhecer essa música, né? Às vezes a gente até canta mentalmente ou baixinho junto com quando tem só o instrumento tocando. E ela fala nosso coração. Mas escute agora ela cantada, com a letra. A mensagem vai fundo no nosso coração, não é verdade, irmãos? A letra, junto com os sons, preenche tudo. Louva, nos edifica, enriquece a música.
Agora imagine você vivendo uma dessas situações. Você está doente, longe de casa, num hospital. No quarto que você está, ao seu lado tem outra pessoa enferma que você não conhece, mas que até de uma certa forma você passa a compartilhar da intimidade dela. Você está sozinho, ninguém te acompanha, ou se tem alguém te acompanhando, você se sente até culpado, porque você está dando trabalho para essa pessoa querida sua. Ou você trabalha dia a dia cuidando de pessoas enfermas, né? Você é um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico, e você passa todos os seus dias, grande parte dele, cuidando de pessoas enfermas, desanimadas, sem esperança, muitas no final da vida, muitas estão ali já faz 1 mês, 2 meses, 6 meses, 8 meses. Junta tudo isso, os seus problemas pessoais. E você está lá no seu dia a dia e de repente você ouve esse som. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Pois é, irmãos, uma das formas que nós podemos usar a música é para levar a palavra de Deus às pessoas, é para testemunhar. Nesse momento, também nós servimos como corpo de Cristo. Nós reunimos dons diferentes para levar essa mensagem, para louvar a Deus. Um toca um violão, outro toca um teclado, outro canta, outro conversa com as pessoas que estão ao redor, e assim um grande trabalho é feito. É isso que nós fazemos em capelania. Capelania é um termo que às vezes não é conhecido de todos, né? Então eu vou falar o que é um pouquinho a capelania. Capelania é um ministério religioso feito pelo capelão. Segundo o dicionário, é o cargo ou ofício do capelão. Capelão é um ministro religioso autorizado a prestar assistência e a realizar cultos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações ou corporações, e que geralmente é oficiado por um padre ou pastor. Essa é a definição que a gente encontra de capelania. E vale ressaltar, é bom que a gente observe, que a capelania não está ligada só ao hospital. Ela pode ser capelania escolar, pode ser em presídio, pode ser em vários lugares como a definição diz. Então, tudo que eu vou falar aqui no contexto que eu estou vivendo, tenho experiência, é o contexto hospitalar, mas pode ser aplicado a qualquer tipo de capelania ou qualquer tipo de ministério, trabalho que possa ser feito e que envolva música e que envolva levar essa mensagem para as pessoas. Faz um tempo eu coopero com a capelania no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo,
o IANSP, e faço parte da equipe de visitadores e Minutos com Deus. Mais para frente eu vou explicar o que é isso, lá nesse hospital, com a equipe da helenivação, bem conhecida no nosso meio presbiteriano. E na apostila do curso que a gente faz com eles, eles têm uma definição da capelania hospitalar que eu vou ler para vocês. Fala assim: capelania hospitalar é um serviço voluntário integrado à assistência hospitalar, desenvolvido através de capelães e visitadores capacitados em cursos e treinamento em capelania hospitalar da Associação de Capelania na Saúde. Tem como intuito levar consolo espiritual aos enfermos, seus cuidadores e profissionais da saúde, colaborando com a humanização hospitalar e a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários, trazendo também a saúde física e emocional. Humanização hospitalar, né? Poxa, que lugar, né? Será que num hospital falta humanização, né? Falta muito, porque o corre-corre, o estresse acaba tirando isso. E a capelania vem para colaborar com isso. Eu li uma pesquisa do José Davidson da Silva Júnior. Ele realizou uma pesquisa sobre a música em hospitais e na conclusão ele diz o seguinte: o relato dos pacientes e profissionais de saúde apresentam os efeitos fisiológicos e psicológicos alcançados pela utilização da música no contexto hospitalar, como alívio, emoção e alegria, além de contribuir no processo de cura do paciente por elevar a autoestima, ou seja, o projeto alcançou o principal objetivo de utilizar a música como estratégia de humanização hospitalar e também contribuiu com o desenvolvimento da educação musical. No hospital, nós encontramos vários tipos de necessidades espirituais. Se você já esteve doente, internado alguma vez, ou se você é um profissional da saúde, você vai se identificar com algum dos itens, das condições que eu vou listar a seguir. O que é um profissional da saúde? São os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os funcionários de limpeza ou do administrativo de um hospital, um médico. Esse profissional da saúde, no seu trabalho do dia a dia, ele está envolvido por histórias de vida. Algumas são alegres e passageiras, outras são profundas e impactantes. A morte ronda alguns e a outros passa longe. Alguns se internam para fazer exames, né? E cheguei a presenciar um caso num quarto onde tinha duas pessoas internadas. Um está nos seus últimos minutos de vida e o outro estava aguardando para fazer um exame. Então, esses profissionais da saúde, eles acompanham emoções fortes e vivem emoções fortes. Vivem medos, insegurança, falta de esperança e aí vai. E o enfermo? O enfermo está num ambiente frio, impessoal, longe das suas coisas, da sua vida, das suas pessoas queridas. A gente podia dizer longe do seu habitat. Se sentir um número, está inseguro, tem medo, tem falta de esperança, tem ansiedade, algumas vezes tem depressão, desânimo e tantas coisas que você pode completar aqui que um enfermo deve sentir quando está num hospital. Além disso, temos também o acompanhante. Muitas vezes, uma pessoa que está acompanhando esse enfermo que está internado, ele sofre todas as emoções que o enfermo sofre. É uma pessoa que ele ama, ele está ali no hospital acompanhando essa pessoa e sentindo a sua dor. E isso faz com que ele esqueça muitas vezes dele mesmo. Ele se esquece de si, de se cuidar, e isso agrava o seu estado físico, mental, emocional, e ele também acaba às vezes ficando enfermo. Outro personagem que a gente encontra no hospital é o visitante. Ele fica ali um período curto de tempo, mas ele também vive essas emoções.
E ele sai dali muitas vezes refletindo na sua própria vida, nas coisas que ele viu, que estão acontecendo, naquela pessoa querida dele que está lá, naquela situação. Alguns casos, tem pessoas que ficam no hospital anos, né? Então, o visitante reflete tudo isso. Em 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, nós lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A palavra de Deus nos diz, e a gente pode ver nesse texto, que nós somos consolados para consolar. Eu posso até acrescentar que nós consolamos para sermos consolados. As nossas experiências de vida, elas nos enriquecem. Elas nos enriquecem não para que a gente seja legal, olha como eu sou bacana, administrei bem, cresci, puxa, eu sou um modelo, um exemplo. Dessa forma a gente só engorda, espiritualmente falando, né? Mas elas nos enriquecem para que nós possamos compreender e abençoar aquele que Deus coloca no nosso caminho, aquele que está do nosso lado, o nosso próximo, a quem nós devemos amar como a nós mesmos. E Deus diz na palavra dele que ele distribui os dons para as pessoas, para os cristãos, visando um fim proveitoso. E aí tem algumas perguntas que a gente deve refletir nelas e cada um responder para si mesmo. Quais são os meus dons? Para qual fim proveitoso Deus me deu esse dom? E a gente pode dizer que para fazer capelania não é necessário apenas ter alguns dons específicos voltados para essa área, como por exemplo o dom de misericórdia. Eu acredito que para fazer capelania é necessário apenas ter consciência do ID de Jesus e de servir a Jesus usando os meus dons. Capelania é um dos campos missionários que nós podemos atuar. E em se tratando de capelania hospitalar, eu posso dizer que é um campo tão fértil, porque num hospital é onde as pessoas estão refletindo sobre a sua vida, o que passou, o que vem pela frente, como que vai ser se eu tiver um encontro com Deus amanhã, agora. A pessoa está com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. A semente vai cair em terra fértil, não vai cair em pedra. Às vezes cai em pedra, mas a gente ouve testemunhos e relatos de que até esses Deus trabalha, Deus age e a salvação acontece, a salvação entra na vida de algumas pessoas tão duras, difíceis de falar, né? Uma das perguntas que a gente mais responde quando aprende o catecismo é para que nós fomos criados? Nós fomos criados para glorificar a Deus. E nós somos chamados para ir e fazer discípulos, para ser testemunha daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E como é prazeroso fazer isso utilizando a música. A palavra de Deus cantada, ela quebra correntes, ela lança sementes, ela quebra barreiras, mas vale a gente prestar atenção na escolha das mensagens que a gente leva, mensagens próprias, músicas apropriadas, para que essa mensagem seja realmente efetiva, seja levada e cumpra sua função. Observar os sons, a forma como ela é tocada, observar as letras, ter boa articulação e várias coisas que a gente pode pensar em fazer, ser bem tocada, ser ensaiada, não levar uma música mal ensaiada, mal tocada, difícil de se definir, às vezes até desafinada. Não, tem que ser feito com esmero, né? Com capricho. E eu posso afirmar que todos são edificados, tanto o que leva a mensagem quanto o que ouve.
Com a música nós louvamos a Deus. Todo ser que respira louve ao Senhor. Ela edifica o outro e nós mesmos. Nós evangelizamos, nós restauramos, nós curamos e cumprimos a grande comissão usando a música. Eu vou compartilhar alguns episódios do hospital para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, nos dando criatividade e nos desafiando e nos dando ideias de como servir a Deus com o uso da música na capelania. Pela primeira vez eu fui tocar na ala psiquiátrica do hospital. Eu já participava lá ajudando no artesanato, já conhecia alguns frequentadores daquela ala, mas dessa vez eu fui participar tocando com os meus colegas na ala psiquiátrica. Essa ala é onde os enfermos emocionais, pessoas com depressão, bipolaridade, esquizofrenia, elas passam o dia ali. Depois, talvez, de receberem alta, eles têm que ir periodicamente para receber medicamentos, serem avaliados. E muitas vezes eles vão participar desse momento de artesanato já medicado. Muitos deles, ou alguns deles, dopados pela medicação, né? Alguns não conseguem segurar um pedaço de linha. Alguns deitam na mesa, só escutam. Eles estão ali, sentem que eles estão participando. Com eles tem os acompanhantes, às vezes esposas, os filhos, as filhas. Por amor a essa pessoa, eles também vão lá, passam o dia inteiro no hospital, participam do artesanato e ficam com a gente naquele momento. Eles estão lá e muitas vezes, quando a gente conversa com eles, eles falam da casa que eles deixaram, da vida que eles querem reconstruir, e não vem a hora de ter uma vida normal. Aí chega a nossa equipe: bom dia, como vocês estão? Nós vamos fazer um trabalhinho hoje, assim, bonitinho, não é lindo? Olha quem está nos acompanhando. Hoje nós vamos ter música. E daí a gente começa a cantar. E essas pessoas que estão com esse sentimento todo que eu descrevi para vocês, escutam músicas lindas, né? Harmoniosas, com melodias bonitas, e com essas letras: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Ou Jesus Cristo mudou o meu viver, ele é a luz que ilumina o meu ser. Ou aquele outro, né? Só de ouvir tua voz, de sentir seu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, que doce nome, só Jesus é capaz de dar ao homem a salvação. Eu errei um pouquinho o finalzinho da letra, mas vocês lembram. E tantos outros cânticos que a gente pode cantar, que leva esse consolo, esse conforto à alma dessas pessoas. Termina o trabalho, Deus foi glorificado. Agora uma outra situação. Nós vamos tocar na área administrativa. São 7 andares, carregando os instrumentos, descendo andar por andar, porque a gente começa do último e vai descendo, mais fácil do que ir subindo. Sobe de elevador e desce pela escada. O pessoal para de trabalhar para nos ouvir. Alguns cantam as canções com a gente, aplaudem e no final desses aplausos, olhos lacrimejando, e a gente oferece tudo isso ao nosso Senhor. O dia deles com certeza não vai ser igual, nem o nosso. E a gente pode dizer novamente que Deus foi glorificado. Agora a nossa terceira situação. Nós vamos tocar nos corredores do hospital. Quem conhece lá o IANSP sabe que é um hospital bem grande, tem 15 andares. E dessa vez nós não podemos entrar nos quartos, apenas próximo ao elevador, é o hall, nem entra no corredor. São 15 andares,
carregando tudo novamente. Às vezes a gente não vê ninguém ali, porque é um lugar de passagem, as pessoas estão pegando elevador, estão indo para uma consulta e tantas outras coisas, né? E a gente pensa, para quem que nós estamos tocando? Aí Deus nos responde que Ele sabe para quem. E a gente não consegue nem avaliar aonde esse som penetra, porque a gente toca ali, canta ali, mas esse som invade os corredores e entra nas salas, entra nos quartos, atinge os enfermeiros. Um dia, quem sabe, nós vamos saber aonde que esse som foi e aonde a mensagem de Deus foi levada. E nós podemos concluir também nesse terceiro exemplo que Deus foi glorificado. Mais um exemplo. Vamos tocar hoje nos ambulatórios. Gente, é uma correria. Pessoas que estão aguardando consulta, pessoas procurando onde devem aguardar essas consultas. Alguns estão muito nervosos, outros estão fechados. Você chega, eles já ficam meio desconfiados e já vem coisa de religião. E também tem os que se aproximam. É interessante que principalmente criança se aproxima, fica curiosa, vê o instrumento. E no final da apresentação, alguns vêm, nos encorajam, dão sugestão de música e nos fazem saber que fizemos a diferença. E a gente conclui que Deus foi glorificado também dessa forma. Um outro exemplo seria o Minutos com Deus. Como eu disse lá atrás que eu ia explicar o que eram Minutos com Deus. Minutos com Deus são devocionais que nós fazemos com os funcionários do hospital. Funcionários, médicos, enfermeiros, pessoas da limpeza, quem tiver disponível. Nós vamos nos setores de cada um e antes que eles se dispersam no horário de troca de turno, antes que eles se dispersem para suas funções, a gente tem 7 minutos para levar uma breve meditação e oração. Os funcionários e médicos, eles não são pessoas insensíveis. Aquela ideia de que por trabalhar nisso você se endurece e torna-se insensível é um mito. Eles também choram, e choram muito a ver a dor do enfermo. Eles pedem orações por essas pessoas, eles pedem orações pelos seus problemas, pela sua família. Às vezes eles estão vivendo uma morte que aconteceu ali, às vezes de criança, jovem, até idoso. Às vezes eles estão tratando, como no caso às vezes de pessoas queimadas que ficam tanto tempo, ou pessoas com algumas enfermidades que passam uma vida no hospital. Tem as pessoas de cuidado paliativo, não sei se vocês conhecem essa expressão, cuidados paliativos, são pessoas que estão no final da vida. Tudo que podia ser feito para a cura da pessoa já foi feito e não houve resultado. Então, o foco agora é aliviar a sua dor para que a pessoa tenha um fim com qualidade de vida. Então, esses profissionais vivem isso e eles se sentem muitas vezes impotentes. Eles questionam, eles sofrem, eles ajudam, eles se estressam. Mas a palavra de Deus, ela consola, ela revigora, ela renova. E a música vindo nessa hora é uma ferramenta excelente para ministrar para essas pessoas, para levar a mensagem, para aliviar o estresse, a pressão e para encontrar em Jesus aquele bom pastor que não permite que nada nos falte. E a gente também pode concluir que desta forma Deus também foi glorificado. Mais uma opção, mais uma experiência, mais uma maneira de estar atuando com música em capelania é acompanhando ou participando de um coral. Quando a gente fala isso, a gente pensa num coral enorme, né? Tem que ser uma coisa maravilhosa. Não necessariamente. Às vezes é um pequeno coral grande. Jovens, adultos, nós temos de tudo, né? Às vezes algumas vozes, um violão que dá para levar, uma escaleta, né?
Pode ser um coral jovem, de adulto, de idosos, como eu falei. Cada um tem seu papel, sua função. Existe uma escala que é feita aos sábados. Os corais podem ser acompanhados por um capelão e vão fazer o seu trabalho no hospital. Eles percorrem os corredores do hospital, os 15 andares. Não em todos, existe uma escala onde é permitido, né? E também área administrativa, refeitório, pronto atendimento, ala da psiquiatria e vai. O dirigente dá o sinal, eles começam a cantar as canções que falam do amor de Deus. Às vezes, algumas pessoas que estão nos quartos saem no corredor, conversam, recebem um folheto, uma literatura. Às vezes, essas pessoas no quarto pedem para o coral entrar e cantar no quarto. Se a enfermagem permite, isso é feito. E assim, é enriquecido. O enfermo é enriquecido com a presença do coral, porque faz muita diferença na vida dele. Uma vez eu fui fazer uma visita no hospital e a pessoa achou que eu tinha ido no sábado fazer a visitação com o coral. E ela comentou comigo como aquilo tinha feito bem para ela, que músicas lindas, que palavras lindas que eles falaram, que para não deixar de ir, porque isso faz muito bem para a vida deles e para o dia a dia deles. E uma vez eu fui acompanhar um coral e passeando assim no corredor, andando no corredor para distribuir literatura, olhando nos quartos para ver se tinha alguma necessidade, se tinha alguma abertura para entrar. O meu olho se cruzou com o olho da dona Palmira. E ela sorriu. Uma senhora de 87 anos. Eu entrei e fui conversar com ela. E ela pôde desabafar comigo, falar que estava ali sozinha, que era difícil. Ela não tinha acompanhante e não tinha nem outro enfermo no quarto dela. Ela realmente estava sozinha, né? E no meio daquele sentimento todo que eu ouvi para deixar ela falar, desabafar, eu virei para ela e falei, a senhora conhece Jesus? E ela falou, sim, eu conheço Jesus há muito tempo. E eu tinha que sair logo dali, porque eu tinha que acompanhar o coral, mas eu falei para ela, eu vou voltar semana que vem visitar a senhora, nós vamos orar com calma, mas eu vou orar pela senhora. E é assim, irmãos, dessa maneira nós servimos, é simples, é pequeno, mas Deus foi glorificado. E um último exemplo, uma das outras opções que a gente faz, são eventos do hospital. O hospital faz algumas reuniões, algumas palestras e às vezes convidam a gente para participar, levando música e tudo. Uma vez eu lembro que nos convidaram e infelizmente para aquele momento não tinha ninguém que pudesse ir naquele horário para estar tocando. Mas são portas que se abrem, né? Maneiras da direção do hospital, das pessoas verem a presença evangélica ali naquele hospital. São oportunidades e Deus sempre vai ser glorificado com essas ações, com essas oportunidades. Como eu expliquei sobre cuidado paliativo, vale a pena a gente fazer uma observação, que quando nós falamos em cuidado paliativo, nós já pensamos num idoso no final da sua vida. Mas existem jovens na área de cuidado paliativo, existem crianças na área de cuidado paliativo. Então, temos que ampliar a nossa visão do que é estar no fim da vida. E é assim, irmãos, nós poderíamos falar muitas coisas, muita experiência e muito testemunho do que Deus tem feito nessa obra. E a minha oração é que tudo isso que a gente conversou desperte em você, músico cristão, o desejo de usar seu talento e seu dom, sair da zona de conforto e confiar em Deus, que Deus pode usar, levando a música para as pessoas, levando a mensagem de Deus através da música para as pessoas. Você não precisa ser um capelão, um visitador, se Deus te chamar para isso, amém. Mas se Ele não te chamar, você pode cooperar de outras formas.
participe talvez um sábado por mês com o seu coral, o conjunto, fazendo uma visita, vá uma vez para conhecer. Certamente vai enriquecer a sua vida, Deus vai ser glorificado e você vai ser muito abençoado. Para terminar, eu vou ler um texto que eu também tirei de um livro e que fala muito sobre a música sendo uma linguagem universal. Ele diz assim: a música contribui e apela para o desenvolvimento da sensibilidade, da inteligência, perseverança, amor, criatividade, memorização, vontade, autoestima, autodisciplina, improvisação e muito mais, proporcionando alegria ao compositor, ao executante e ao ouvinte. Sentimos que por todas essas razões a música é um fator cultural extremamente necessário para o ser humano. Inúmeras são as pessoas que têm experimentado os efeitos terapêuticos ouvindo música erudita, executando-a, simplesmente improvisando-a ou compondo-a descontraidamente. A prática pessoal de algum instrumento ou canto contribui para o equilíbrio físico, emocional e mental do indivíduo. A revista Veja, num artigo antigo de 2012, resumiu assim: o gosto pela música é nato ao ser humano. Ela traz calma e tira o foco do paciente da doença, de seu estado de saúde, e faz com que ele possa desenvolver outros pensamentos mais positivos, ter lembranças boas. E Martinho Lutero, para a gente terminar, ele diz assim: a música deve ser considerada, em beleza, apenas abaixo da palavra de Deus, porque por ela todas as emoções são influenciadas. Quando a música natural é aguçada e polida pela arte, apenas as pessoas podem sentir maravilhadas a grande e perfeita sabedoria de Deus. É por isso que o Salmo 150, versículo 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Para terminar, eu vou pôr um trechinho de uma gravação feita numa desses momentos no hospital, onde eles se apresentaram no corredor dos quartos. E assim a gente conclui a nossa reflexão sobre a música e capelania. Eu espero que tenha edificado a todos e que o Senhor fale aos nossos corações. E que nós estejamos sempre dispostos a servir, seja onde Ele nos mandar. Para fazer parte de um trabalho de capelania num hospital, não basta chegar lá e falar quero fazer capelania. Existem cursos, existem várias denominações que trabalham nesse sentido. Então a minha indicação é que você procure algum treinamento nessa área, né? E para fazer com excelência. Eu participei do curso com a Helene Vassão e você pode conhecer sobre esse ministério, esse curso, no site www.capelanianasaude.org.br.